Um vendedor olhou para ele de cima a baixo e debochou. Você nem pode pagar isso. Vá para a concessionária de usados na avenida. O que esse vendedor arrogante não sabia é que estava humilhando um bilionário disfarçado. E a vingança que veio depois foi épica. Prepare-se porque essa história vai te deixar de queixo caído. Mas antes de começar, escreve aí nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Quero saber quem está acompanhando essa história incrível. E se você curte histórias de vingança e justiça que mexem com suas emoções, clica no inscrever agora e ativa o sininho porque todo dia tem história nova aqui. Bora lá para a história completa. Marcus Thompson entrou na concessionária Prestige Motors vestindo jeans desbotado, camiseta simples e tênis surrado. Aos 35 anos, ele era fundador e CEO da Quantum Tech, empresa de software avaliada em 12 bilhões de dólares. Sua fortuna pessoal ultrapassava 4 bilhões, mas ninguém saberia disso olhando para ele. Marcus desprezava a ostentação e usava as mesmas roupas confortáveis há anos. Ele procurava um carro especial para sua irmã Clara, que acabará de se formar em medicina após anos de luta. Marcus queria surpreendê-la com algo memorável. A Prestige Motors era a concessionária mais exclusiva da cidade, especializada em veículos de luxo europeus. O showroom brilhava com mármore italiano e lustres de cristal. O vendedor Eduardo Costa estava encostado no balcão, rindo de algo no celular. Quando viu Marcus entrar, seu rosto se contorceu em desdém visível. Ele não se moveu para atender, apenas observou com olhar julgador enquanto Marcus caminhava até um Porsche vermelho na vitrine principal. Ei, esse aí não é para tocar, Eduardo gritou do balcão, sem se mover. Marcus ignorou e continuou admirando o veículo. Era perfeito para Clara, esportivo mas elegante, vermelho era a cor favorita dela. Ele tocou suavemente o capô quando ouviu passos apressados. Eduardo se aproximou com cara de poucos amigos. Você é surdo. Falei para não tocar. Esse carro vale mais que sua vida inteira. Quanto custa? Marcus perguntou calmamente, acostumado com esse tipo de tratamento. Eduardo soltou uma risada cruel. 950 mil reais. Quase 1 milhão de reais. Você provavelmente não ganha isso nem trabalhando 20 anos. Que tal dar uma olhada na concessionária de usados lá na avenida? Tem uns Gol 2010 bem conservados que cabem no seu bolso. Marcus respirou fundo, controlando a irritação. Estou interessado neste Porsche. Pode me mostrar as especificações? Eduardo cruzou os braços, sua paciência esgotada. Cara, vou ser direto com você porque estou ocupado. Você não tem dinheiro para esse carro. Suas roupas parecem da feira, seu tênis tem um buraco, e você nem está usando relógio. Clientes que compram Porsches chegam aqui de BMW, não a pé. A gerente Sandra Mendes observava a cena de seu escritório no mezanino. Algo na postura de Marcos chamou sua atenção, a confiança tranquila, a forma como examinava o carro com conhecimento técnico. Ela desceu rapidamente. Eduardo, preciso falar com você. Agora. Puxou o vendedor para o lado e sussurrou, atenda esse cliente adequadamente. Eduardo revirou os olhos. Sandra, olha para ele. É óbvio que não tem condições. Estou protegendo nosso tempo. Sandra ficou firme. Eu não pedi sua opinião. Atenda-o profissionalmente ou vou passar ele para outro vendedor. Eduardo voltou a Marcos com um sorriso falso. Ok, já que a gerente insiste, quer ver o interior do carro? Precisarei de documento, comprovante de renda e uma caução de 30 mil reais só para abrir a porta. Marcos sorriu suavemente. Ele poderia facilmente mostrar o aplicativo do banco com saldo de 200 milhões, poderia fazer uma ligação e ter 3 assessores confirmando sua identidade em minutos. Mas algo diferente surgiu em sua mente, uma lição que esse vendedor arrogante precisava aprender. Sabe de uma coisa, Marcos disse calmamente, mudei de ideia sobre comprar aqui. Bom dia. Enquanto Marcos saía, Eduardo riu alto para os colegas. Viu? Eu sabia que era enrolação. Essas pessoas adoram entrar aqui só para tirar foto e fingir que tem dinheiro. Outros vendedores riram junto, menos Sandra, que observou Marcos sair com uma sensação inquietante de que haviam cometido um erro terrível. Havia algo naquele homem que não batia com a aparência simples. Marcos entrou em seu carro,
um Honda Civic 2015 estacionado 3 quarteirões distante, e ligou para Ana, sua assistente executiva. Ana, preciso de informações completas sobre a Prestige Motors. Donos, situação financeira, vendas, tudo. E quero isso em 6 horas. Ana, experiente com pedidos inusitados do chefe, confirmou sem questionar. Ela sabia que quando Marcos pedia informações assim, algo interessante estava para acontecer. Durante o trajeto ao escritório, Marcos pesquisou no tablet. A Prestige Motors era propriedade da família Albuquerque há 25 anos. Eles tinham reputação sólida, mas enfrentavam problemas, vendas caindo 30% no último ano, competição de concessionárias online aumentando. Mais interessante, estavam negociando venda para um grupo internacional, mas negociações estavam travadas por diferenças no preço. Em 3 horas, Ana entregou o dossiê completo. A Prestige Motors estava mais vulnerável do que parecia, dívidas significativas, fluxo de caixa apertado, dependência de poucos clientes VIP. O dono, Sr. Albuquerque, era homem íntegro que tratava funcionários bem, mas estava envelhecendo e querendo se aposentar. Seu filho não tinha interesse no negócio. A venda era inevitável, era só questão de tempo e preço. Marcos elaborou o plano cuidadoso. Não queria destruir a empresa, isso prejudicaria funcionários inocentes. Queria ensinar lição específica a Eduardo sobre julgar pessoas pela aparência, e criar algo positivo do insulto. Ana, ele disse, prepare proposta de aquisição da Prestige Motors. Oferta generosa, acima do valor de mercado, mas com condições específicas que vou detalhar. Primeiro, Marcos criaria identidade alternativa temporária. Contratou consultor de imagem que o transformou completamente. Terno Armani de R$ 35.000, sapatos italianos de R$ 8.000, relógio Rolex de R$ 450.000, emprestado, ele se recusava a comprar algo tão caro, corte de cabelo em salão de R$ 800. Quando se olhou no espelho, sentiu-se ridículo, mas era necessário para o plano. Segundo, agendaria visita como Marcus Thompson, CEO da MJ Investments, interessado em adquirir frota executiva de 15 veículos de luxo para a empresa, orçamento de R$ 12 milhões. Era exatamente o tipo de cliente que salvaria o trimestre da Prestige Motors. Ana confirmou o agendamento diretamente com o Sr. Albuquerque para quarta-feira, daqui a 3 dias. Terceiro, Marcos investigou Eduardo discretamente. O vendedor tinha histórico de reclamações sobre tratamento discriminatório. Clientes mulheres, jovens e negros especialmente relatavam desrespeito. Mas Eduardo também tinha números altos de vendas porque era excelente em identificar clientes realmente ricos e bajulá-los excessivamente. Isso o protegia de consequências, pois gerência focava em resultados, não em reclamações. Marcos não era vingativo por natureza, mas acreditava em justiça. Pessoas como Eduardo perpetuavam um sistema onde aparência valia mais que caráter, onde arrogância era recompensada e humildade punida. Se eu puder mudar isso, nem que seja em uma concessionária, Marcos pensou, já valeu. O plano não era só sobre vingança pessoal, era sobre criar mudança sistêmica. Na manhã da visita agendada, Marcos vestiu o terno caro, o relógio ostensivo, e chamou o motorista particular com Mercedes-Benz S-Class preto. Sentiu-se completamente fora de si, preferia dirigir seu Civic 1000 vezes, mas hoje precisava da fantasia completa. Precisava ser exatamente o que Eduardo considerava cliente de verdade. E então, revelaria a verdade de forma que jamais esqueceria. O Mercedes parou na frente da Prestige Motors às 10 horas em ponto. Todos os vendedores se endireitaram instantaneamente. Carro como aquele significava dinheiro sério. Eduardo literalmente correu para a porta, abrindo-a antes do motorista. Bom dia, senhor. Bem-vindo à Prestige Motors. Seu sorriso era enorme, olhos brilhando com ganância mal disfarçada. Era completamente diferente do desprezo de dias atrás. Marcos desceu do carro lentamente, colocando óculos de sol Ray-Ban caros. Observou fascinado como Eduardo se curvava, como outros vendedores disputavam atenção, como até a recepcionista tinha endireitado a postura. Mesma pessoa, tratamento absolutamente diferente apenas por roupas e carro. Era a demonstração perfeita da hipocrisia que queria expor. Senhor Thompson. Eduardo estendeu a mão efusivamente. Será uma honra absoluta atendê-lo. Eduardo conduziu Marcos pelo showroom com reverência exagerada,
descrevendo cada veículo como se fosse obra de arte sagrada. Este Porsche Cayenne, por exemplo, é perfeito para executivos que valorizam performance e status. Motor V8 biturbo, interior em couro premium, tecnologia de ponta. Marcos ouviu em silêncio, notando como Eduardo era completamente diferente quando acreditava estar na presença de dinheiro. Pararam exatamente no Porsche 911 vermelho que Marcos admirara dias antes. Este aqui, Eduardo disse com orgulho e voz melosa, é nossa joia da coroa. 950 mil reais de pura emoção alemã. Para alguém do seu nível, Sr. Thompson, seria apenas uma das muitas opções premium que podemos oferecer. Temos também Ferrari, Lamborghini, McLaren. Ele gesticulava grandiosamente, tentando impressionar. Interessante, Marcos disse calmamente, tirando os óculos de sol. Esse mesmo carro, outro dia, me disseram que valia mais que minha vida inteira. Eduardo piscou confuso. Senhor? Não entendi. Marcos olhou diretamente nos olhos dele. Estive aqui na terça-feira passada, Eduardo. Você me disse para ir ver gols usados na avenida porque eu não tinha condições de estar aqui. A cor literalmente drenou do rosto de Eduardo. Seus olhos se arregalaram em choque e reconhecimento crescente. Ele olhou mais atentamente para Marcos, mesmo rosto, mesmos olhos, mesma voz, apenas roupas diferentes. Não, você. Ele gaguejou, incapaz de formar frase coerente. Suas mãos começaram a tremer visivelmente. Outros vendedores ao redor perceberam que algo estava acontecendo e pararam de trabalhar. Deixe-me refrescar sua memória, Marcos continuou, voz calma mas com ed de aço. Você disse que minhas roupas pareciam da feira, que meu tênis tinha buraco, que eu não ganharia o preço desse carro nem em 20 anos de trabalho. Disse também que clientes reais chegam de BMW, não a pé, que eu deveria ir para a concessionária de usados. Lembra agora, Eduardo? Eduardo estava visivelmente tremendo, suor começando a aparecer em sua testa. Senhor Thompson, senhor, houve um terrível mal-entendido, eu não sabia quem o senhor era, Marcos o interrompeu com um gesto de mão. Não sabia quem eu era? Esse é exatamente o problema, Eduardo. Você só me trata com respeito agora porque acha que tenho dinheiro. Na terça-feira, me tratou como lixo porque achou que eu era pobre. Em ambos os casos, não estava me vendo como pessoa. Sandra Mendes havia chegado correndo quando percebeu a tensão. Senhor Thompson, ela tentou intervir. Por favor, aceite minhas mais profundas desculpas. Eu estava aqui naquele dia, tentei corrigir Eduardo, mas claramente não fui firme o suficiente. Este comportamento é inaceitável e... Marcos levantou a mão gentilmente, interrompendo. Sandra, aprecio que você tentou. Lembro disso. Mas preciso falar com o Sr. Albuquerque. Ele está disponível. Sandra assentiu nervosamente e praticamente correu para buscar o dono. Eduardo ficou congelado no lugar, percebendo que sua carreira estava terminando bem na frente dele. Outros vendedores se afastaram instintivamente, não querendo ser associados ao desastre. Uma vendedora mais jovem, Juliana, murmurou para a colega: eu avisei para ele parar de julgar clientes pela roupa. Avisei que um dia ia dar errado. Sr. Albuquerque, homem de 68 anos com cabelos brancos e postura digna, apareceu rapidamente. Ele construíra a Prestige Motors com trabalho honesto e estava visivelmente preocupado. Sr. Thompson? Sou Paulo Albuquerque. Ouvi que houve incidente sério. Por favor, me conte tudo. Não havia cinismo em sua voz, era preocupação genuína com justiça, não apenas com perder venda milionária. Marcos contou a história completa, sem exagerar ou adicionar drama. Apenas relatou fatos, como foi julgado, ridicularizado, expulso educadamente mas claramente. Sr. Albuquerque ouviu em silêncio crescente, seu rosto ficando progressivamente mais sério e desapontado. Quando Marcos terminou, o velho empresário se virou para Eduardo com tristeza profunda e raiva contida nos olhos. Eduardo, ele disse, voz pesada, você está demitido. Efetivo imediatamente. Pegue suas coisas. Eduardo tentou protestar. Sr. Albuquerque, por favor, eu sou seu melhor vendedor, meus números. Mas o dono levantou a mão firmemente.
Não me importo com seus números. Construí esta empresa com dignidade e respeito. Você manchou isso. Vá embora agora, ou chamo segurança. Eduardo saiu cabisbaixo e humilhado, carregando caixa com seus pertences, passando pelos colegas que desviavam o olhar. A queda foi tão pública e devastadora quanto a humilhação que ele causará. Marcos observou sem sentir satisfação. Apenas cansaço. Cansaço de mundo onde isso era necessário, onde pessoas precisavam ser publicamente destruídas para aprenderem lição básica de humanidade. Suspirou profundamente e se virou para Sr. Albuquerque. Senhor, podemos conversar em seu escritório? Tenho proposta que pode interessá-lo. O velho empresário, ainda abalado, acenou positivamente e guiou Marcos para a sala privada. No escritório de Sr. Albuquerque, rodeado por fotos de família e troféus de décadas no setor automotivo, Marcos finalmente relaxou. Tirou o relógio desconfortável e afrouxou a gravata sufocante. Sr. Albuquerque, ele começou honestamente, preciso confessar algo. Não vim aqui para comprar frota de 15 carros. Vim ensinar lição sobre julgar pessoas por aparência. Mas agora que estou aqui, tenho proposta real diferente. Sr. Albuquerque assentiu lentamente, não parecendo surpreso. Imaginei que fosse algo assim quando conectei os pontos. Então, qual é a proposta real, Sr. Thompson? Marcos abriu pasta que trouxera. Quero comprar a Prestige Motors. Não apenas como investimento, mas para transformá-la em modelo de negócio que trata todos os clientes com respeito igual, independente de aparência. Sei que está negociando venda. Minha oferta será melhor. Sr. Albuquerque se inclinou para frente, interessado mas cético. Por que você, um CEO de tecnologia bilionário, quer uma concessionária de carros? E por que se importa tanto com como vendedores tratam clientes? Marcos sorriu suavemente. Porque cresci pobre, senhor. Muito pobre. Minha mãe limpava casas, meu pai era zelador. Sei exatamente como é ser julgado e descartado por aparência. Construí minha fortuna, Marcos continuou, mas nunca esqueci essas experiências. E percebi algo: posso reclamar sobre discriminação, ou posso criar alternativa melhor. Quero transformar esta concessionária em prova viva de que negócios éticos são também negócios lucrativos. Não é caridade, é estratégia inteligente. Pesquisas mostram que 60% das vendas perdidas acontecem porque vendedores julgam mal clientes potenciais. Marcos apresentou a análise detalhada que Ana havia preparado. Veja os números. Quantos jovens empreendedores milionários são ignorados por parecerem muito jovens? Quantos executivos que preferem conforto à ostentação são dispensados por vestirem-se mal? Quantos compradores legítimos saem sem comprar porque vendedor os fez sentir inadequados? A discriminação não é apenas errada, é economicamente estúpida. Minha proposta, Marcos explicou, é comprar a Prestige Motors por 20% acima do valor que o grupo internacional ofereceu. Em troca, implemento o programa de treinamento revolucionário em atendimento sem preconceito. Sistema de avaliação baseado em satisfação do cliente, não só volume. Cultura onde respeito é não negociável. Um incidente como o meu? Demissão imediata, sem exceções. E você pode ficar como consultor se quiser, garantindo que valores originais sejam mantidos. Sr. Albuquerque ficou em silêncio por longo momento, olhando pela janela para o showroom abaixo. Finalmente falou: construí este negócio tentando sempre tratar pessoas bem. Meu pai era mecânico humilde. Ele me ensinou que todo cliente merece respeito. Mas conforme cresci, delegue mais, prestei menos atenção aos detalhes. Funcionários como Eduardo floresceram porque eu focava em números, não em como esses números eram alcançados. Falhei. Sua proposta, o velho empresário continuou, voz embargada de emoção, não apenas salva meu negócio financeiramente. Salva sua alma, seu propósito original. Mas tenho condições. Quero garantias contratuais de que funcionários atuais que são bons e respeitosos manterão empregos. E quero que programa de treinamento seja oferecido gratuitamente a outras concessionárias depois. Se vamos fazer diferença, que seja grande. Marcos sorriu amplamente e estendeu a mão. Aceito todas as suas condições, Sr. Albuquerque. Na verdade, vou além.
Vamos criar instituto de treinamento que ensina atendimento respeitoso para qualquer negócio interessado. Concessionárias, lojas, restaurantes, hotéis. E vamos documentar tudo: resultados financeiros, satisfação de clientes, retenção de funcionários. Vamos provar com dados que dignidade é lucrativa. Os dois homens apertaram mãos, selando acordo que mudaria muito mais que uma concessionária. Nas semanas seguintes, advogados finalizaram papelada. Marcos comprou Prestige Motors por R$ 85 milhões, valor generoso que permitiu o Sr. Albuquerque se aposentar confortavelmente e deixar herança para a família. A notícia circulou na indústria automotiva: CEO de tecnologia compra concessionária para ensinar lição sobre respeito. Alguns riram, outros ficaram curiosos. Todos estavam observando para ver se era mero capricho ou mudança real. Marcos manteve Sandra como gerente-geral, promovendo-a para CEO operacional da concessionária. Você tentou fazer a coisa certa naquele dia, ele explicou. Isso mostra caráter. Quero você liderando transformação cultural. Sandra aceitou com gratidão e determinação de provar que confiança não era mal colocada. Juntos, começaram a planejar revolução silenciosa mas profunda no atendimento ao cliente. Os primeiros 2 meses foram intensos. Marcos trouxe consultores especializados em diversidade, inclusão e psicologia comportamental. Não foram apenas palestras motivacionais vazias, foram workshops práticos onde vendedores enfrentaram seus próprios preconceitos inconscientes. Exercícios revelaram como todos tinham vieses, e como esses vieses afetavam negócios negativamente. Alguns funcionários resistiram inicialmente, mas dados eram inegáveis. Marcos implementou mudança radical: sistema de atendimento por rodízio. Próximo cliente que entrasse seria atendido pelo próximo vendedor na fila, independente de aparência do cliente. Acabou o sistema antigo onde vendedores escolhiam quem atender baseado em julgamento rápido de quem tinha dinheiro. Se você é bom vendedor, Marcos explicou em reunião geral, pode vender para qualquer um. Se precisa escolher só quem parece rico, não é tão bom quanto pensa. A concessionária foi fisicamente reformada para ser mais acolhedora. Removeram decoração intimidadora, lustres excessivamente ostensivos, arte pretensiosa. Mantiveram elegância mas adicionaram calor humano. Sala de espera tinha revistas diversificadas, não apenas publicações de luxo. Café oferecido era excelente, mas em canecas bonitas e acessíveis, não xícaras de porcelana de R$ 200. Queremos que todos se sintam bem-vindos, Marcos insistia, não intimidados. Mais revolucionário: reestruturação completa do sistema de comissões. Antes, vendedores ganhavam mais em carros mais caros, incentivando foco seletivo em clientes aparentemente ricos. Novo sistema distribuía comissões mais equitativamente e premiava a satisfação do cliente tanto quanto o volume de vendas. Vendedores descobriram que ser genuinamente útil para todos era mais lucrativo longo prazo que ser seletivamente atencioso. Marcos criou também Conselho de Clientes, grupo diverso de 15 pessoas de várias idades, raças, classes sociais que visitavam mensalmente e avaliavam experiência anonimamente. Relatórios eram levados extremamente a sério. 3 vendedores foram demitidos nos primeiros 60 dias por comportamento discriminatório identificado pelo conselho. Mensagem ficou clara: mudança era real, não performance para a imprensa. Os resultados iniciais foram mistos. Primeiro mês, vendas caíram 15%. Alguns clientes VIP tradicionais se sentiram menos especiais sem tratamento exclusivo exagerado que estavam acostumados. Reclamaram nas redes sociais que Prestige Motors estava perdendo o padrão. Marcos esperava isso e não vacilou. Clientes que só se sentem importantes humilhando outros não são clientes que queremos, ele disse firmemente. Segundo mês, algo mudou. Vendas subiram 8%. Terceiro mês, 22%. Boca a boca começou a se espalhar. Prestige Motors trata você bem, não importa quem você seja. Pessoas que sempre evitaram concessionárias de luxo por intimidação começaram a visitar. Jovens empreendedores, profissionais discretos mas bem-sucedidos, minorias que esperavam discriminação, todos descobriram lugar onde eram respeitados. História viral nas redes sociais acelerou transformação. Ana Paula Silva, enfermeira de 40 anos que economizou por 8 anos para comprar carro melhor, entrou na Prestige Motors nervosa e esperando ser maltratada.
Vendedor Rodrigo, treinado no novo sistema, a atendeu com o mesmo profissionalismo que daria a qualquer cliente. Ana Paula saiu não apenas com BMW, mas com experiência tão positiva que gravou vídeo emocionado agradecendo. Vídeo teve 3 milhões de visualizações. Prestige Motors estava se tornando fenômeno. Marcos visitava semanalmente, não como dono mas como observador silencioso. Sentava em canto discreto e assistia a interações. Via vendedores atendendo adolescentes economizando para primeiro carro, idosos aposentados, imigrantes, pessoas de todas as origens com o mesmo profissionalismo consistente. Via ambiente onde ninguém era julgado por aparência. Era início da mudança cultural que sonhara, mas sabia que precisava ir além, precisava espalhar isso. 6 meses após a aquisição, Prestige Motors era caso de estudo em Harvard Business School. Vendas haviam aumentado 48% comparado ao ano anterior. Mais impressionante, satisfação do cliente estava em 97%, e turnover de funcionários caíra para praticamente zero. Funcionários amavam trabalhar lá, tinham orgulho de fazer parte de algo significativo. Não é só emprego, Juliana disse em entrevista, é missão. Marcos e Sandra decidiram expandir modelo. Compraram segunda concessionária em cidade vizinha, desta vez em bairro de classe média, não área nobre. Queremos estar onde pessoas realmente precisam de atendimento respeitoso, Marcos explicou, não apenas onde pessoas já esperam ser tratadas bem. Nova unidade foi sucesso imediato, provando que modelo funcionava independente de localização ou demografia. Outras concessionárias começaram a prestar atenção. Algumas imitaram sinceramente, outras fizeram mudanças superficiais apenas para marketing. Marcos não se importou, quanto mais empresas tratarem pessoas bem, melhor para todos. Ele focou em aprofundar próprio modelo, adicionando camadas, oficinas que ofereciam serviços gratuitos mensais para famílias baixa renda, programa de financiamento educacional sobre manutenção de veículos, parcerias com escolas técnicas. O desafio veio quando o concorrente grande lançou campanha publicitária atacando Prestige Motors. Volte ao atendimento premium de verdade, onde clientes VIP são tratados como VIP merecem. Era apelo descarado ao elitismo, sugerindo que igualdade no atendimento era rebaixamento de padrão. Alguns clientes antigos realmente migraram, ofendidos por não receberem tratamento especial que sentiam ter direito. Marcos respondeu não com raiva, mas com dados. Lançou campanha mostrando números reais, aumento em vendas, satisfação recorde, histórias de clientes reais. Não atacou o concorrente, apenas apresentou resultados. Números não mentem, dizia anúncio. Respeito universal não é rebaixamento. É elevação de padrão. Campanha ressoou especialmente com clientes mais jovens, que valorizavam autenticidade sobre elitismo vazio. A maior crise veio quando ex-cliente VIP, empresário influente chamado Rogério Campos, processou Prestige Motors alegando discriminação reversa porque não recebeu mais tratamento preferencial. Mídia conservadora amplificou o caso. Bilionário VOC destrói excelência em nome de igualdade forçada. Marcos poderia ter resolvido quietamente com acordo financeiro, mas escolheu lutar publicamente. Não há tal coisa como discriminação reversa quando tudo o que fazemos é tratar todos igualmente bem, ele declarou. Julgamento foi espetáculo midiático. Advogados de Rogério argumentaram que clientes de alto valor mereciam atenção especial, que isso era prática padrão na indústria. Advogados de Marcos apresentaram evidências de como o sistema antigo prejudicava negócios, estatísticas de vendas perdidas, pesquisas de satisfação comparativas, testemunhos de clientes diversos. Mais devastador, descobriram que o próprio Rogério havia sido mal atendido em outra concessionária anos atrás quando era jovem empresário, antes de fazer fortuna. Marcos venceu o caso, mas vitória real foi em opinião pública. Cobertura do julgamento expôs amplamente questão de discriminação em comércio de luxo. Pessoas compartilharam milhares de histórias próprias de serem julgadas e maltratadas por aparência. Movimento começou. #dignidade no atendimento virou trending topic. Consumidores começaram a exigir tratamento respeitoso de todas as empresas, não apenas concessionárias. Marcos acidentalmente iniciará movimento maior que imaginara. Com atenção pública, Marcos decidiu formalizar e expandir impacto.
Criou um instituto sem fins lucrativos chamado Instituto Dignidade Comercial, que oferecia treinamento gratuito para pequenos negócios e subsidiado para grandes empresas. Nos primeiros 12 meses, treinaram 800 estabelecimentos, restaurantes, hotéis, lojas, bancos, até hospitais. Alguns levaram a sério, outros apenas queriam certificação para marketing. Mas a semente estava plantada. Resistência veio de lugares esperados. Associações de comércio de luxo argumentaram que exclusividade era parte do produto, que clientes pagavam por experiência diferenciada. Marcos respondeu: exclusividade pode vir de qualidade de produto, não de humilhação de outros. Você pode vender Rolex sem fazer cliente de Cássio se sentir inferior. Luxo real é confiança que não precisa diminuir ninguém. Argumento ressoou e mudou conversa na indústria. Um ano após compra da Prestige Motors, Marcos foi convidado para TED Talk. Ele contou história completa, humilhação original, transformação da empresa, impacto mais amplo. Vídeo viralizou com 15 milhões de visualizações. Comentário fixado, com 200 mil curtidas. Isso não é sobre ricos versus pobres. É sobre tratar todos com humanidade básica. Por que isso é tão revolucionário? A pergunta ecoou mundialmente. Por que dignidade básica era considerada radical? O sucesso trouxe atenção indesejada. Marcos começou a receber ameaças de grupos que o viam como destruidor de meritocracia e socialista disfarçado. Precisou contratar segurança, algo que detestava. Mais doloroso, velhos amigos do círculo bilionário se afastaram, chamando-o de traidor de classe por baixar padrões. Marcos descobriu que isolamento vinha de todos os lados, rico demais para pobres, voque demais para ricos. Sua irmã Clara, agora médica praticando em hospital público, foi quem manteve Marcos ancorado. Você está fazendo diferença real, ela disse uma noite, quando ele compartilhou frustrações. Essas pessoas que te criticam, nunca experimentaram ser invisíveis, ser descartados por aparência. Continue. Os que importam entendem. Clara usava o Porsche vermelho que Marcos finalmente comprará para ela, mas na concessionária competidora, depois que situação na Prestige se complicou. Era perfeito para ela. A reviravolta veio quando Eduardo, o vendedor demitido, reapareceu. Ele havia passado meses desempregado, rejeitado por outras concessionárias após história se espalhar. Finalmente conseguiu emprego em loja de eletrodomésticos, ganhando um terço do salário anterior. Ele pediu reunião com Marcos através de Ana. Marcos hesitou, não queria reabrir ferida, mas concordou, curioso sobre o que Eduardo queria. Encontrarão-se em café discreto. Eduardo estava visivelmente mudado, menos arrogante, mais humilde, olhos carregados de algo que parecia vergonha genuína. Senhor Thompson, ele começou, voz trêmula, não espero perdão. Só queria que soubesse que, você estava certo. Passei meses refletindo, fazendo terapia. Percebi que tratava pessoas horrivelmente porque internalizei que valor humano vem de dinheiro. E agora, do outro lado, sendo tratado como lixo em empregos ruins, entendo. Profundamente entendo o que fiz a você e a centenas de outros. Marcos ouviu em silêncio enquanto Eduardo derramava confissão. Não era desculpa superficial ou tentativa de recuperar emprego. Era reconhecimento genuíno de falhas profundas de caráter. Não estou pedindo trabalho de volta, Eduardo continuou. Não mereço. Só queria, não sei, dar satisfação. Dizer que você mudou minha vida. Doeu, destruiu meu ego, mas precisava acontecer. Obrigado por não me deixar continuar sendo aquela pessoa horrível. Marcos ficou surpreso pela autenticidade. Eduardo, aprecio você vir aqui. Significa algo que está fazendo trabalho real de mudança. Não posso te contratar de volta, seria injusto com clientes que você machucou. Mas posso oferecer algo diferente. Se realmente mudou, quer participar do programa de treinamento do Instituto? Não como aluno, mas como exemplo. Contar sua história para outros vendedores sobre custo da arrogância. Pagaria honorário justo. Eduardo aceitou, lágrimas nos olhos. Nos meses seguintes, ele se tornou o apresentador mais impactante do Instituto. Sem esconder ou minimizar comportamento passado, ele dissecava próprios erros brutalmente. Eu era monstro, ele dizia para plateias de vendedores, não porque nasci ruim,
mas porque sistema me recompensava por julgar e desprezar. Vocês estão nesse sistema agora. Escolham diferente. Sua vulnerabilidade convertia céticos melhor que qualquer dado. A Prestige Motors expandiu para 5 unidades em 2 anos. Marcos trouxe inovação adicional. Dias de inversão mensais onde vendedores e gerentes trabalhavam em funções de baixo nível, limpeza, estacionamento, recepção. Para nunca esquecerem que cada função tem dignidade, ele explicava. Inicialmente desconfortável, prática criou empatia profunda. Vendedores tratavam faxineiros com respeito real, não condescendência, porque haviam feito aquele trabalho. O movimento cresceu além de controle de Marcos. Milhares de negócios pelo país adotaram princípios de dignidade, alguns sinceramente, outros performativamente. Marcos não conseguia controlar qualidade de implementação, mas aceitou que mudança imperfeita era melhor que nenhuma mudança. Não posso fiscalizar o mundo, ele disse a Sandra. Só podemos fazer nossa parte bem e torcer que inspire outros genuinamente. A vingança original contra Eduardo havia se transformado em algo que Marcos nunca antecipou: movimento nacional sobre tratamento digno no comércio. Universidades estudavam o caso, livros foram escritos, documentários produzidos. Marcos recusou maioria das entrevistas: não é sobre mim, é sobre princípio, mas aceitou algumas para manter mensagem viva. Cada aparição, ele usava roupas simples propositalmente. Dignidade não tem dress code era sua frase de efeito. 2 anos após o incidente original, Prestige Motors faturava 400 milhões de reais anuais através das 5 unidades. Lucro era reinvestido em expansão e no instituto. Marcos não precisava do dinheiro, sua fortuna da Quantum Tech continuava crescendo separadamente. Para ele, Prestige Motors era projeto de impacto, não lucro. Se provar que ética é lucrativa, ele disse em entrevista, mudo conversas em salas de diretoria mundo afora. Isso vale mais que bilhões. 5 anos após comprar a Prestige Motors, Marcos estava em sua concessionária original observando o movimento de um sábado ocupado. Viu o vendedor jovem atendendo casal de idosos com paciência e respeito. Viu gerente Sandra ajudando pessoalmente cliente jovem negro escolher primeiro carro. Viu recepcionista conversando animadamente com mãe solo que trazia filhos pequenos. Ninguém era julgado. Todos eram bem-vindos. Era exatamente a visão que tivera. O Instituto Dignidade Comercial havia treinado 5.000 estabelecimentos em 7 países. Marcos contratara equipe de 50 pessoas dedicadas apenas ao Instituto. Eles desenvolveram currículo completo, app de treinamento, certificação reconhecida internacionalmente. Empresas certificadas exibiam selo com orgulho. Pesquisas mostravam que 73% dos consumidores preferiam negócios com certificação. Mercado estava recompensando dignidade. A história de Marcos foi tema de filme documentário indicado ao Oscar. Diretor seguiu por 1 ano, capturando transformação da Prestige Motors e histórias de clientes impactados. Cena mais poderosa: Maria, faxineira de 55 anos, comprando seu primeiro carro novo, vendedora tratando com o mesmo respeito que daria CEO. Maria chorando de gratidão não pelo carro, mas por ser vista como igual. Primeira vez na vida que entro em loja cara e não me sinto inferior, ela disse. Cena não deixou o olho seco. Marcos recebeu ofertas de bilhões para vender Prestige Motors para grupos internacionais. Recusou todas. Não é a venda, ele explicava. Momento que corporação compra, vira só sobre lucro. Essência se perde. Prefiro crescimento lento e autêntico que expansão rápida e superficial. Era luxo que podia permitir, não dependia desse dinheiro. Mas era também compromisso com não trair visão original. Sua irmã Clara abriu clínica comunitária em bairro pobre, oferecendo atendimento médico digno e independente de capacidade de pagamento. Você me inspirou, ela disse a Marcos na inauguração. Vi que uma pessoa com recursos pode criar modelo alternativo que prova que existe jeito melhor. Estou fazendo na medicina o que você fez no comércio. Marcos chorou de orgulho. Impacto estava se multiplicando além dele. Eduardo, o vendedor original, havia se tornado palestrante requisitado sobre transformação pessoal e custo da arrogância. Ele nunca escondeu o passado, sempre creditava Marcos por lição dolorosa mas necessária. Ele poderia ter apenas me destruído, Eduardo dizia em palestras. Em vez disso, me deu caminho para a redenção.
Não apagou o que fiz, mas me mostrou que posso ser melhor. Isso é graça real. Sua história ressoava porque era crua e honesta, sem redenção fácil ou final feliz perfeito. Marcos finalmente escreveu o livro, não autobiografia vaidosa, mas análise prática de como empresas podem implementar dignidade lucrativa. Do desprezo ao respeito, como tratar todos bem aumenta seus lucros tornou-se best-seller de negócios. Todos os royalties foram para Instituto. Livro era usado em MBAs mundialmente, mudando como próxima geração de líderes pensava sobre atendimento ao cliente e responsabilidade empresarial. Em entrevista de 10 anos do incidente original, jornalista perguntou a Marcos: "Você se arrepende de como tudo aconteceu? De ter sido humilhado naquele dia?" Marcos pensou cuidadosamente antes de responder. A humilhação doeu. Sempre doerá. Ninguém deveria passar por isso. Mas gerou algo maior que eu, movimento que está mudando como milhões são tratados. Me arrependo que foi necessário? Sim. Me arrependo do resultado? Não. Às vezes mudança nasce de dor. Preferia mundo onde essa dor nunca existisse, mas já que existiu, ao menos criamos algo positivo dela. Marcos nunca voltou a usar roupas caras ou relógios ostensivos após aquele dia de revelação. Voltou ao seu jeans confortável e tênis simples. Dirigia seu Honda Civic novamente, mais velho, mas rodando perfeitamente. Não preciso provar nada a ninguém, ele explicava. Conforto consigo mesmo é o único luxo que importa. Quando entrava em suas próprias concessionárias, funcionários novos às vezes não o reconheciam. Ele sorria. Era exatamente o ponto. A Prestige Motors continuou crescendo, mas manteve alma. Cada nova unidade era inaugurada com cerimônia simples onde Marcos contava a história original para todos os funcionários novos. Nunca esqueçam, ele dizia, que cada cliente que entra aqui é ser humano completo, com história, dignidade, valor inerente. Não julgue por roupas, carro, aparência. Seu trabalho é servir, não julgar. E quando fazem isso bem, descobrirão que negócio cresce, clientes voltam, e vocês dormem bem à noite sabendo que fizeram diferença. 10 anos depois daquele dia humilhante na concessionária, Marcos estava novamente em showroom de carros, mas desta vez na inauguração da 20ª unidade Prestige Motors, em cidade pequena do interior. Ele observou o jovem vendedor atendendo agricultor de roupas surradas com o mesmo respeito que daria a executivo de terno. O agricultor comprou caminhonete de R$300 mil. Tinha dinheiro, só não ostentava. Obrigado por me tratar como gente, agricultor disse. Outras lojas me expulsaram. Aqui me respeitaram. Vendedor respondeu simplesmente: é o jeito Prestige. É o jeito certo. Marco sorriu, observando de longe. A vingança havia se transformado em legado. O desprezo de um vendedor arrogante havia iniciado o movimento que mudou a indústria inteira. E a lição era clara como cristal. Dignidade não é caridade, é negócio inteligente, ética lucrativa, e coisa certa a fazer. Às vezes, ele pensava, o universo usa nossa pior humilhação para nos dar nosso maior propósito. Eduardo humilhou naquele dia. Mas involuntariamente, também o libertou para criar algo significativo. E por isso, de forma estranha e complexa, Marcos era quase grato. Quase.